Fala galera, professor Alan Ribeiro aqui e finalmente nós chegamos aí à última aula de teoria comportamental, aonde a gente vai falar da apreciação crítica da teoria comportamental, né, a parte 3, ou seja, os últimos 3 pontos que ficou aí a gente aí detalhar. E aí a gente vai começar a explicar isso exatamente agora. Então vamos nessa, minha galera. Vamos lá, vamos começar a entender. Um outro ponto que é necessário analisar a respeito da teoria comportamental, né, analisar de forma mais crítica, é o ponto em que a organização ela é encarada como um sistema de decisão. Então, a organização como um sistema de decisão. Então, o que significa isso? Ora, a teoria das decisões que a gente estudou aqui, né, a teoria das decisões, ela foca mais nos processos formais, deixando de lado os processos interpessoais. Então, é uma coisa que a gente precisa começar a pensar, começar a analisar. Pensa comigo. Quando se fala de teoria de decisão, a gente está falando de uma teoria que ela olha para si mesma e olha para a organização de uma forma formal. Se você está comigo até aqui, já estudou os nossos outros cursos, eu não preciso explicar o que é organização formal e organização informal, né? Mas a teoria das decisões, ela deixa um pouco de lado os processos interpessoais, ou seja, a relação que existe entre as pessoas, o que tá acontecendo ali informalmente dentro da organização, a teoria das decisões deixa de lado, que é algo até um pouco contraditório, né? Quer ver? Pensa bem, a teoria comportamental foca no comportamento principalmente do indivíduo, né? Como um ser individual. E nós sabemos que não existe regra para o nosso comportamento. Uma hora a gente age de um jeito, outra hora a gente age de outro. Cada pessoa pensa de uma maneira, cada pessoa se comporta de uma maneira, conversa de uma maneira. E aí a teoria das decisões não leva isso em consideração. Não é que não leve em consideração, mas digamos assim, não dá atenção para isso. E aí o que acontece? É um ponto que a gente tem aí a destacar, né? Porque ela deixa de lado essa parte da relação entre as pessoas, não estuda isso dentro da teoria das decisões. Outro ponto, essa visão da organização como sistema de decisão, né? Essa visão, ela parece acreditar que o objetivo é só resolver problemas. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte: se você olha a teoria das decisões como assim, aconteceu um problema, é necessário uma decisão para resolver aquele problema. Aconteceu um outro problema, é necessário uma outra decisão para resolver o outro problema. Então, basicamente, você está tratando a organização como se ela existisse apenas para resolver problemas. Tem um problema aqui, resolve. Tem um problema ali, resolve. Então, esse é um ponto aí a ser olhado com cuidado. Organizações não existem só para isso. Inclusive, olha só, é preciso inovar e não deixar tudo como está. Então, a organização, ela precisa de inovação, ela precisa se preparar para o futuro, ela precisa olhar, prever que algo pode acontecer num futuro próximo ou distante para poder tomar decisões necessárias. E quando você trata as decisões apenas num sentido de resolver problema, você está contribuindo para que tudo fique do jeito que está. Você não está contribuindo para mudanças. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar aí sobre a teoria comportamental ter essa visão, né, de olhar a organização como sistema de decisão. Muito bem. Aí nós temos um outro ponto, que é a análise organizacional a partir do comportamento. Olha só, é interessante isso. Olha só, presta bem atenção. Existe aí a teoria comportamental, ela vai olhar a organização a partir do comportamento dos indivíduos dentro dessa organização. Então a gente precisa olhar com calma essa parte aí. Como assim? Bom, a gente sabe que o comportamento do indivíduo ele interfere dentro da organização conforme essa própria teoria diz. E aí o que a gente tem aqui com relação a isso? Olha só, que é interessante. Existe uma análise organizacional para cada autor.
Então, a análise organizacional varia conforme o autor. Aqui a gente viu vários autores, eu vou já falar aqui o nome deles, né? Para você entender, por exemplo, o primeiro, né, a primeira dupla aí, Argis, como você quiser falar, e Barnard. Esses dois autores são autores da teoria comportamental, mas como eles olhavam a teoria comportamental? Olha, eles centravam a sua preocupação no indivíduo. Então, quando a gente está falando desses dois autores, nós estamos falando que para que eles contribuíssem para a teoria comportamental, para a análise organizacional em forma de comportamento, eles simplesmente iam lá e focavam no indivíduo. Então essa era uma forma de olhar a organização. O indivíduo, o que ele pensa, o que ele sente, por que isso interfere, enfim, toda aquela preocupação, né, com a psique da pessoa que está ali dentro da organização trabalhando. Agora nós temos outro autor, que é o Maslow e o Herzberg. E aí a gente estudou aí a teoria das necessidades, a hierarquia das necessidades, perdão, a gente estudou a teoria dos dois fatores. E o que acontece? Esses dois autores, também da teoria comportamental, já analisam centrando na motivação e na recompensa. Então, basicamente, para esses dois autores, uma organização deve ser aquela que fornece motivação para os seus colaboradores, para os seus funcionários, e recompensa esses funcionários com base ali no que eles produzem. Então, vamos motivar, não só no que eles produzem, né? Estou falando aqui por alto, mas eu digo assim, vamos recompensar o funcionário, porque se a gente recompensar o funcionário, ele vai estar motivado e aí ele vai vir para o trabalho, vai produzir mais, vai fazer mais, né? Então, esse aí é o tópico. Legal. E aí, o que nós temos? Nós temos aí mais uma dupla de autores que é o Simon e March, ou Mert, como você quiser falar. Então, nós temos aí Simon e March. Qual era a preocupação desses dois aí? Bom, primeiro, eles eram centrados na tomada de decisão. Então, eles olhavam para a organização a partir de tentar entender que a organização é um sistema para se tomar decisões. Então, o foco era nas decisões da organização. Mas, além disso, eles também buscavam entender as motivações individuais de cada um. Agora entenda, quando a gente fala de motivação e fala de Maslow e Herzberg, também são motivações individuais, mas eu quero dizer aqui que esses dois focavam apenas na motivação, apenas na recompensa, de que a organização deveria propor algo que recompensasse esses funcionários. Então, estamos falando de um ambiente mais macro para alcançar o micro, que era o funcionário. Macro a organização, micro é o funcionário. Nesse caso desse exemplo. Agora, quando a gente fala aqui já de Simon e March, a gente está falando de centrar nas motivações individuais de cada um, porque cada pessoa tem um pensamento diferente, tem um desejo diferente, é influenciado de uma forma diferente. E enquanto Herzberg e Maslow não estavam assim focando nisso, nessas individualidades todas da motivação, já esses dois autores vieram, então, focar mais na motivação individual de cada um. Então, nós temos esses dois pontos. Portanto, é mais um ponto crítico aí, né? Mais um ponto a se detalhar aqui, a se analisar criticamente dentro da teoria comportamental. E aí a gente parte para o último ponto, que é a visão tendenciosa. Como assim? Olha, a teoria comportamental, ela teve uma falha, que ela ignorou a personalidade das pessoas. Então, a teoria comportamental, ela olhou para as pessoas, olhou para os indivíduos, como se fossem pessoas que se comportassem de uma forma padrão. Sendo que cada pessoa tem sua personalidade, cada pessoa tem o seu jeito de ser, e essa personalidade, esse jeito de ser vai interferir na organização. Mas esse lado foi ignorado. Então, então por que visão tendenciosa? Porque quando você ignora uma variável, você está tendendo para aquilo que você quer que seja, quer acreditar. Você consegue compreender? Então, quer dizer, se eu faço uma análise e em vez de eu analisar todos os pontos, eu analiso só aquilo que é interessante para mim, digamos assim, então a minha análise, as minhas teorias, as minhas ideias, elas não vão ser completamente certas. Justamente porque eu estou ignorando variáveis importantes. Tá? Então, um desses pontos foi ignorar a variável, aliás, ignorar a personalidade das pessoas, né? Que você vê aqui que a gente não tratou disso em nenhum momento dentro do nosso curso de teoria comportamental, porque realmente ninguém tratou disso dentro da teoria comportamental. E aí o segundo ponto é que
a teoria comportamental, eu já vou até unir com o terceiro ponto, né? Mas deixa eu falar aqui. Primeiro ponto, o segundo ponto, trata o comportamento humano como ciência, que leva ao terceiro, tem forte tendência prescritiva. Como assim, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu dar Já consigo dar um zoom? Não consigo dar um zoom, mas tudo bem. Consegui, vamos lá. Então, olha só. Ô, meu filho, vamos lá, volte lá. Vamos lá, pronto. Então, vamos lá. Então, tem 3 pontos aí. Ele ignorou a personalidade das pessoas. Ele tratou o comportamento humano como ciência. O que significa? Não dá para quantificar o comportamento humano, a subjetividade humana, como um cálculo matemático, um cálculo físico, uma fórmula de química. Não dá. Então, não dá para ser exato. Já a teoria comportamental, ela quer tratar essas ideias de comportamento como se fosse uma ciência exata. Por quê? Porque ela tem uma forte tendência prescritiva, que é o último ponto. Como assim uma forte tendência prescritiva? Bom, a gente já falou aqui, né, o que é que algumas teorias são prescritivas e normativas e outras teorias são descritivas e explicativas. E a gente falou que na teoria comportamental ela é uma teoria descritiva, ou seja, ela é uma teoria que vê a situação, tenta descrever o que está acontecendo para tentar explicar os fatos que ela enxerga. Porém, mesmo sendo uma tendência, mesmo sendo dominantemente descritiva, ela tem uma forte tendência prescritiva, como se essas ideias de comportamento elas pudessem ser aplicadas como uma fórmula de bolo em algumas situações, né? Como a receita de bolo em algumas situações. Então, essa tendência para o lado prescritivo, para o lado da fórmula, para o lado da regra, para o lado do faz isso que o resultado vai ser esse. Essa tendência ela não vai para esse lado, mas ela tem uma tendência de ir para esse lado. Consegue compreender? Então, isso aí é uma outra parte que acaba também ali gerando uma visão tendenciosa do assunto. Aí nós terminamos, então, basicamente aqui, nós terminamos o nosso curso de teoria comportamental, e aí a gente vai continuar as outras teorias que ainda tem pela frente, né? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido até aqui, nós já vimos bastante coisa, e a gente se vê, então, na próxima teoria, porque esse curso está finalizado. Até mais!